Quando os nossos pensamentos começam a ficar turvos, esquisitos, que eu começo a criticar muito o mundo e as outras pessoas, está alguma coisa errada comigo. E eu tenho que começar a olhar a minha mente, não a do outro. Nós temos uma preocupação muito grande, como é que o outro está, o que o outro está fazendo, será que aquela pessoa é louca, não é louca, né? Não tem uma preocupação, aquele é louco, aquele... Aí, de repente esquece o outro e olha para si mesmo, né? Como é que eu estou fazendo, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Né? Nós gostamos de apontar assim, né? Aquele é esquisito, é aquela pessoa tão esquisita, né? Aquele outro é mais esquisito ainda. Encontrei uma pessoa tão estranha hoje, né? E a gente não vê as nossas estranhezas, né? Nós também temos coisas esquisitas. Eu começo sempre a palestra fazendo refúgio, abrigo nas 3 joias, que são os 3 tesouros, as 3 preciosidades dos ensinamentos de Buda. Então, Buda nos ensinava que há 3 coisas preciosas, que é Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma é a lei verdadeira e Sangha é a comunidade que se estimula mutuamente para praticar o Dharma de Buda. Então, eu sempre começo falando sobre este refúgio ou retorno. Hoje eu tinha feito ao contrário, eu fiz primeiro em português, depois eu fiz em japonês e por último eu fiz em Pali. Agora nós vamos começar ao contrário. Então vocês de novo vão colocar as mãos palma com palma. Se vocês quiserem, repitam. Se quando é em Pali, em japonês, não precisa repetir. Nós vamos repetir só em português, tá bom? Então vocês só ouçam. Buddhaṃ saranang gacchami, Dhammam saranang gacchami, Sangham saranang gacchami, Namo Kye Butsu, Namo Kye Ho, Namo Kye So, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Fazemos uma pequena reverência. Então temos 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. E o que nós estudamos e praticamos nesta casa, neste templo, são os 3 tesouros. E como que nós praticamos isso? Nós fazemos o que Buda fazia. Nós fazemos Zazen. O Buda histórico, Shakyamuni Buda, ele não tinha muitas liturgias. Ele não repetia textos de outras pessoas. Ele dava ensinamentos. Ele não tinha livros. Ele tinha apenas a sua experiência mística através da qual ele passava os ensinamentos. Então, o que a gente faz é fazer a mesma coisa que ele fazia, que é sentar-se em meditação silenciosa. Então, esta palestra que eu dou é uma coisa meio extra na história, né? Mas é uma maneira de apresentar os ensinamentos. Né? As pessoas precisam saber, esses ensinamentos existem e a nossa prática, na verdade, é silenciosa e é virada para a parede. Então, quando nós sentamos em meditação, nós não nos sentamos olhando para o centro da sala, nós nos sentamos virados para a parede. Mas como agora nós estamos nessa circunstância, eu acho que hoje nós vamos fazer um minutinho só de meditação, para vocês terem uma noção de como se faz. Tem aulas práticas aos sábados às 6 da tarde, domingo às 11 da manhã, mas às vezes as pessoas não podem vir. Então é o seguinte, nós vamos procurar uma postura, da maneira que estamos, que tem um alongamento da coluna vertebral. Então apenas perceba que a coluna vertebral vai ficar alongada. Pode deixar a perninha esticada se quiser. Deixe.
né? E alonga a coluna vertebral. Sente que as vértebras estão alongando e estão se alinhando. E a cervical, que é chamada parte nobre do corpo, imagine, a cervical segura a cabeça, que pesa de 5 a 6 quilos. Se o crânio não estiver muito bem encaixado, nós acabamos com muitas dores musculares aqui nessa região, né? Então a gente vai perceber o encaixe do crânio. Para isso, nós vamos pensar nos nossos ossos. Vocês gostam de pensar nos seus ossos? A gente não pensa muito neles, né? A gente não costuma pensar. Tudo osso aqui, ó. Você aperta, é tudo ossinho, ó. Uma caveirinha aqui. Vocês querem ver minha caveira, ó? Aqui tem um buraco, ó. O buraco aqui, ó. O nariz só vem até aqui, ó. O resto tudo é pelanca, né? Aqui tem um ossinho, vem até aqui, ó. Aqui o maxilar. Então é interessante lembrar que isso daqui é um crânio. Ele tem uma estrutura óssea que dentro dele tem uma opção de coisas que fazem a gente perceber a realidade, reconhecer, falar, sentir, emocionar-se. Está dentro e está protegido por essa ossatura. Então vamos pensar que esses ossos, eles estão encaixados na cervical, que é chamada parte nobre do corpo. E esta cervical, ela também está alongada. Para que ela fique alongada, é como se houvesse um fio de prumo que puxasse do cocuruto da cabeça para o céu. E o queixo fica paralelo ao chão. Pessoas muito orgulhosas levantam muito o narizinho e a cervical fica comprimida, por isso ficam bobinhos, não é? Fica se achando mais do que o outro, melhor do que o outro, é porque não está oxigenando bem. Se a gente colocar a cabeça no lugar certo, ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém também, porque isso é outra maneira do seu ego ficar inflado, né? Eu melhor ou eu pior, né? E nem mesmo ninguém é igual a ninguém, que esta é outra maneira de dizer eu sou igual aos outros. Não somos. Primeira percepção, cada um de nós é único. O nosso corpo, a nossa cor de pele, a nossa constituição, a cor dos olhos, o formato de olhos, nariz, boca, até o formato da ossatura é diferente, né? Isso é maravilhoso. Que bom que não somos iguais, hein? Mas somos semelhantes. Pertencemos a uma única espécie. Biologicamente, o que é uma espécie? Que pode se acasalar e seus frutos podem ter frutos. Ou seja, nós humanos podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês. Somos uma única espécie. Somos agora um grupo de pessoas vivendo no planeta. Cada pessoa que está viva neste momento no planeta Terra tem pai e mãe. Este pai e mãe tiveram pais e mães. E aí, se só fomos contando isto, seria uma multidão maior do que existe agora. Ou seja, nós estamos interrelacionados. Nós todos somos aparentados. Se a gente olhar lá atrás, mas mais atrás e muito mais atrás, somos todos aparentados. Isto é bom de nos lembrarmos. E todos temos crânio. Tinham crânios maiores, lembra o Neandertal, né? As cabeças eram maiores. Agora as nossas são quase todas mais ou menos do mesmo tamanho, né? Pode ter gordurinhas diferentes, mas a ossatura é mais ou menos semelhante. Homens têm uma cabeça um pouco maior, mulheres um pouco menor, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Então este crânio fica encaixado nesses ossos. E aí nós vamos colocar as mãos no que a gente chama mudra cósmico. A mão direita vai embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam bem de leve. Eu vou levantar que vocês possam ver minhas mãos. A mão direita, a articulação se sobrepõe à articulação. E os polegares se tocam e faz uma elipse. A elipse são as linhas feitas pelos seus dedos e o espaço vazio. Esse espaço vazio é muito importante. E os dedos mínimos nós encostamos no abdômen. Então aqui fica ele pousa no nosso colo e os dedos mínimos aqui no abdômen. Então nós temos, chama-se mudra, mudra é posição de mãos, mudra cósmico significa que nós estamos no cosmos e o cosmos está aqui em nossas mãos. Olha que responsabilidade! Nós temos a vida do cosmos
em nossas mãos. Então vamos cuidar. Então é um foco de atenção. Tenho atenção na minha coluna, no encaixe da cabeça, na cervical e tenho atenção nas minhas mãos. Vamos fazer um exercício respiratório. Inspiramos passivamente, naturalmente pelas narinas. Permitimos que o ar entre. Pequena pausa, soltamos pela boca. Procure esvaziar os pulmões. De novo, inspiramos. Perceba que há uma leve contração no baixo abdômen no final da expiração. De novo, inspiramos. Aí fechamos os lábios e vamos respirar. É porque está muito fechado, né? O incenso está forte, né? Coitadinha. Quer sentar aqui, ó? Não, tudo bem, não, É sim, ele está bem no seu olhinho. E aí, nós observamos que já houve uma mudança no nosso processo respiratório, né? Só isto. Só essas 3 respirações conscientes. Depois disso, nós ficamos alguns minutos. Os olhos podem ficar entreabertos e a ponta da língua toca o céu da boca atrás dos dentes frontais. Então, nós temos consciência desde os pés como estão, as pernas, os glúteos, a coluna vertebral sentadas nos isquios, o alongamento da cervical, o crânio encaixado, os olhos pousados à sua frente. Alguém quiser fechar, pode fechar. A nossa recomendação é ficar entreaberto, pousado às suas frentes, no ângulo de 45 graus, e a ponta da língua no céu da boca. E vamos observar a tosse dela. Podemos observar a sua tosse. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes. Sentimos a temperatura da sala. Odores. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Nós estamos apenas sensibilizando e tendo atenção em todos esses focos. Na hora que eu aumento o foco para os sons, eu não diminuo nem a minha postura, nem a percepção dos odores. Percebe? É um contínuo, você vai adicionando mais alguma coisa. Eu estou com uma postura correta, minha mão, minha perna, meu corpo, minha coluna, minha língua no céu da boca. Tenho noção do ar entrando e saindo das narinas, sinto as fragrâncias, sinto os odores, a temperatura da sala, os sons. E agora eu vou perceber a minha mente, se há pensamento ou não pensamento. E o que é ir além do pensar e do não pensar? Temos que manter a postura um pouquinho só, já está acabando. Mesmo que incomode, nós temos que ficar um pouquinho nessa posição. E voltamos a atenção
a respiração nas narinas, a diferença de temperatura do ar que entra e sai. E agradecemos, colocamos as mãos palma com palma e agradecemos. Isso se chama zazen. Sentar-se em zen. Agora todo mundo tossindo, tá vendo? Você chamou a tosse. É uma coisa interessante que a gente fala mesmo nas salas de meditação, quando a gente está em retiros, claro que a sala não fica cheia assim, né? Mas é muito interessante, está todo mundo bem quietinho sentado, né? Aí uma pessoa começa a se mexer, pronto. A sala inteira se mexe. É uma maravilha, né? Um começa a tossir, daí a pouco a sala inteira está tossindo. Não é que pegou a tosse do outro, é que pegou de outra forma, não porque pegou vírus, apenas porque fica, né, com essa condição. Então, o que a gente faz aqui é zazen, é sentar-se como o Buda sentava. E Buda histórico, Shakyamuni Buda, sentou-se em meditação. Você também quer um papelzinho? Acho que é isso. Mas está todo mundo doente aqui nesta sala? Se vocês passarem doença em mim, vocês vão criar um karma negativo. Nossa, tem outra tosse. Quem tossiu agora? Que horror! Basta esfriar um pouquinho, ficamos todos doentes. A gente tem que se cuidar. Sabe? É uma coisa importante. A temperatura, ela realmente tem alterações muito bruscas aqui em São Paulo, né? E às vezes o nosso organismo não está preparado para. Mas para isso a gente usa roupinha. A gente se prepara, a gente se cobre, a gente se alimenta melhor, né? São maneiras de você evitar que o corpo, com a mudança muito brusca, que ele tenha forças para produzir calor e para você não ficar doente. Então, tem um vírus que circula, né? E se a gente estiver mais enfraquecido, pega. O vírus está aqui, não está só nessas pessoas que estão tossindo, né? Tá no ar. E aqueles que estiverem mais fracos, o que vão fazer? Vão receber, o vírus se instala, ele fica feliz. Aí você pode dizer assim, eu sou um bodhisattva. Eu sou um ser iluminado que quer o bem de todos os seres, inclusive do vírus. E eu quero que ele fique forte, bonito, que ele possa circular muitos seres humanos, né? Que ele vá crescendo e se desenvolvendo. Ou você pode dizer, não, eu quero que ele pare em mim e que ele não vá para mais ninguém. Então, se eu recebi esta bênção de que esta forma de vida esteja em mim, como é que ela termina em mim? E isso é que é difícil, né? Não que ela termina comigo, mas que ela termina em mim. E que daqui ela não vai para mais ninguém. E é por isso que a gente tem meios, né? No Japão o pessoalzinho anda de máscara. Quem está resfriado põe máscara. Tem também as pessoas que têm alergia, né, às plantas, aos pólens, né, também andam de máscara. São meios da gente proteger. Porque se a gente tosse na mão, esta mão fica contaminada. Aí onde você pegar, você está passando. Tinha uma senhora japonesa que eu a conheci, ela não deixava o filhinho dela pôr a mão na escada rolante, porque ela dizia que estava cheia de bactérias. E, na verdade, sem querer, a gente faz isso, né? A gente, com boa educação, para tossir, cobre, né? Quem não tem boa educação vai assim... Quem tem alguma tampa. Mas aí a mãozinha fica... Por isso que eles falam muito. Chegando em casa, lave as mãos, lave as mãos. Todos os hospitais está esse dito, né? E não pode coçar o nariz, sabia? Isso é outra coisa que eu aprendi com um praticante meu, ele é um monge, e ele é um comissário de bordo da United Airlines. E ele diz assim, os pelinhos que estão no nariz protegem para evitar que micróbios entrem dentro. Diz assim, se você estiver dentro do avião fechado, com ar-condicionado, e tem pessoas doentes no avião, não toque o seu nariz. Porque na hora que você mexe no nariz, você permite que eles entram. Você alterou a função dos pelinhos, que é não deixar eles entrarem. Eles estão lá fazendo assim, fu, fu, fu. Aí na hora que você mexe, tu, 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 entra. Não é interessante isso? O olho também não deve coçar. Ah!
isso, é um oftalmologista que me disse. Eu disse assim, se você coçar os seus olhos, você pode até ficar com uma visão alterada e precisar usar óculos depois, porque você move a córnea. Ela não coçou o olho, ela só coçou aqui embaixo. Mas se a gente sabe, às vezes não é gostoso coçar o olho? Ai, pega e faz assim, ai, que gostoso, né? Faz um mal danado. Diz que você pode, com isso, alterar a posição da córnea. E você vai precisar de lentes depois para reajustar a córnea. A visão que ficou modificada de tanto coçar o olho. São coisas interessantes, né? Que não nos ensinam muito na infância, ninguém fala muito sobre isso, né? Da mesma maneira, não nos falam muito sobre nossas emoções, nossos sentimentos. Podem nos dizer, é feio fazer isto. Você está com ciúmes, que feio. Mas por que feio? Existe. Isso é inveja, que feio. Pô, é legal ter inveja, não tem nada errado com a inveja. Apenas na hora que você reconhece, você transmuta. Não é? Eu posso dizer que inveja do seu cabelo. Eu fico aqui pensando, tomara que o seu cabelo caia, que fique bem horroroso. Isso é inveja. Inveja não é dizer eu quero ter o seu cabelo. A inveja, eu quero destruir você, que tem alguma coisa que me incomoda. Então eu quero que você acabe. Que você não tenha sucesso, que você fracasse, que tudo que você for fazendo... E é um horror a inveja, né? Mas ela, de vez em quando, aparece. A gente gosta de encobrir. O Leandro Carnal, ele é muito bom em dizer isso, que inveja é um pecado escondidinho. Que ninguém diz assim, eu sinto inveja. Os outros têm inveja de mim, mas eu não tenho inveja de ninguém, porque é feio ter inveja, né? Nos disseram na infância que era muito feio sentir inveja. O que é mais importante é perceber quando você sente. E você trabalhar isso. Ela tem cabelos lindos, mas eu escolhi raspar meus cabelos. Então eu tenho que voltar a isso, que bonito. Vocês têm cabelos muito lindos, mas eu escolhi não ter cabelo. Então é minha escolha, porque eu não posso invejar, não posso ter raiva de quem tem cabelo. Pelo contrário, que bom que vocês têm cabelo, estão com a cabecinha protegida, evita resfriado. Pode evitar resfriados piores, pneumonias, porque protege a cabeça, né? Protege do sol, protege de queimar o cérebro, né? O cabelo tem muitas funções, não é só beleza, né? É tudo que existe. Agora nós que escolhemos, ou o mundo escolheu para nós apreciamos a nossa carequinha, não é? Alguns vão ficando carequinhas. É gostoso. Homens e mulheres ficam carecas, não são só homens, viu? A minha mãe tinha uma grande amiga, era uma senhora egípcia, ela era quase que completamente careca. E como ela preservava aqueles pouquinhos fios de cabelo. Eu tenho um monge também na minha comunidade, hoje até ele pediu, eu fiz uma pequena prece, a filha dele fez uma cirurgia, uma pequena hérnia hoje. E ele não tem cabelos aqui. Ele tem cabelo aqui. E quando vira monge, tem que raspar a cabecinha. Por que a gente raspa a cabeça? A gente faz aquilo que Buda fez. Buda era um príncipe. E os príncipes na Índia andavam com um rabo de cavalo alto aqui em cima, que era o símbolo da casta. Era reconhecida a nobreza, tinha esse cabelo preso aqui. Quando ele sai de casa, a primeira coisa que ele faz é cortar o cabelo. Eu não pertenço a nenhuma casta. E nós, como seus discípulos, continuamos fazendo isso. Não tenho apego à forma, não tenho apego à moda deste momento, eu faço aquilo que Buda fez. E vamos considerar também que ele foi morar no mato, ele foi morar no meio da selva, e era muito melhor não ter cabelos, porque tem muitos sadhus na Índia de cabelos compridos, mas você pode imaginar se você mora na selvageria, os bichinhos que entram e vão se instalar na sua cabeça. Quantas formas de vida vão estar vivendo no meio dos seus cabelos, né? Estão vivendo agora, mas no meio do mato vivem outras que podem dar coceiras, né? Que podem dar doenças até. Então, até por uma questão de saúde, tiramos os cabelinhos. E isto continua até hoje, esse voto de raspar a cabeça. Pois este monge dizia assim, ele só tinha cabelinho aqui, que se ele raspasse, ele sentia muito frio. Eu adorava isso. E ele deixava crescidinho aqui. E depois, um dia, eu falei, mas escute, é tão pouco, você não pode tirar.
Não, minha mulher gosta muito dos meus cabelos. Ai, eu adorei. Ai, que gostoso. Não é? A gente se apega a coisas muito simples. Isso é o ser humano. E a gente não percebe que está apegado, né? Eu me apego ao meu cabelo. Mas o cabelo não é fixo. Tanto que você vê que você corta, ele cresce de novo. Você pode pintar de cores diferentes, pode fazer ele ficar bem lisinho, pode fazer ele ficar bem crespinho. Você pode fazer o que quiser com o seu cabelo. É maravilha, ele não é fixo. É extraordinário. Eu fico muito apegada ao meu cabelo. Ai, queimou meu cabelo. Ai, que bom, vou cortar. Ai, eu fui tingir o cabelo, queimou toda a ponta, ficou todo podre. Que bom, vou agora ficar de cabelo curtinho. Sabe? É uma coisa muito assim. Meu professor, eu tenho uma cena com ele que eu gosto muito de recontar. No Japão, nós tínhamos no nosso mosteiro um copo de cristal. Era o único copo de cristal. E esse copo era para servir o meu mestre quando ele vinha. Era o único professor que vinha participar conosco de retiros. E cada 3 meses ele vinha e fazia um retiro conosco. E nos seus aposentos era dado para ele um copo bonito, de cristal, para ele beber água. E a monja que foi lavar o copo, quebrou o copo. E ficou desesperada. Quebrei o copo do mestre. Olha que karma, hein? Ela não sabia o que fazer. Depois de dar muitas e muitas voltas, ela tinha que confessar. Ela precisava ir até ele e foi até ele, à sala dele, muito embaraçada, e disse: mestre, eu quebrei o seu copo. Já esperando que ele fosse uma reprimenda, tenha mais atenção, né? Ele vira-se para ela e diz assim: que bom, vou ter um copo novo. Percebe? Isto é um pouquinho que o Zen nos traz na vida. Se não é por aqui, por ali também está bom. E nós vamos fazer com que isto seja bom. Eu não fico só me lamentando daquilo que eu perdi, mas do que eu faço com isto que é a realidade do agora. Eu não posso sentar e me lamentar apenas. Existe um momento, puxa, perdi legal, mas eu vou ter um copo novo, alguma coisa nova está chegando. E como é que eu utilizo essa coisa nova com alegria? É diferente, não é? Isto vem de uma percepção e de um encontro muito profundo com o que a gente chama o nosso eu verdadeiro. Isto é o que o Zazen nos faz. Ele nos facilita acessar o nosso eu verdadeiro, a essência do ser. E a essência do ser, ela é despojada. Ela é despojada de tudo e qualquer coisa. Se vem uma doença, não é? Seja bem-vinda, não, como que eu cuido? Tomo vitamina C, sei lá, cada um de nós, própolis. Eu gosto de tomar antibiótico, se divirta, faça o que vocês quiserem. Mas usamos meios, né, para poder curar a doença, seja lá que doença for. Pode ser um resfriadinho comum e tem doenças graves que não têm cura. Todos nós conhecemos isso. Nós sabemos que a saúde não é fixa nem permanente. Desde um pequeno resfriado, de uma pequena dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, como doenças mais graves. Isso é a vida humana. E se uma dessas doenças, seja lá qual for, chega até mim, eu não vou ficar maldizendo e reclamando, falando assim, puxa, chegou até mim. Como é que eu cuido? Minha superiora, ela trabalhava muito, muito, muito. E ela, a primeira a acordar de manhã cedo, a última a dormir. No mosteiro nós acordamos às 4 da manhã e dormimos às 10 da noite. Ela não dormia às 10 da noite. Geralmente ela no seu quarto ficava trabalhando, diz que não tem televisão. Ela também não usa computador. Então ela escreve à mão, com pincel. Então ela ficava até muito tarde respondendo cartas, escrevendo livros, artigos, cuidando das nossas documentações, dos nossos papéis. Ela fazia as inúmeras funções que uma abadesa tem que fazer. E nunca reclamava, só que de vez em quando ela ficava muito resfriada. E quando ela ficava muito resfriada, ela tinha que parar, porque ela ficava com febre altíssima. Por quê? Porque tinha abusado de si mesmo. Não sabendo o seu limite, ultrapassou o seu limite. Então
Então chega um estado de cansaço tão grande que o corpo espera e diz assim, pera, descansa agora, para. Aí ela parava, 2 dias, e de novo recomeçava. E a gente sabia que era exaustão. Chega a um ponto de exaustão que a voz começa a desaparecer, começa cansada e fica resfriada, né? Fica adoentada, né? Então isso também existe. Então nós precisamos saber medir o que podemos fazer e quando temos que parar. O que é conveniente e o que é inconveniente. E aí nós podemos manter um estado regular de saúde, mas não é permanente. A pessoa faz tudo certinho. Conheço uma família que veio muito triste aqui para mim pedir a missa memorial do pai desta família, que tinha morrido de repente. Ele havia transformado toda a sua vida. Ele foi um empresário durante muitos anos e chegou um momento da vida e ele disse, sabe, isso tudo que eu fiz não é importante e eu vou estudar yoga. Fez a formação em yoga, se tornou um professor de yoga, se tornou vegetariano, andava só de bicicleta. Parece tudo que nós vemos politicamente correto, né? Morreu de um infarto fulminante no banheiro, depois de tomar banho. Cada um é cada um. As pessoas estão fazendo tudo errado, né? Comem tudo que é porcaria, tem uma vida toda irregular, não faz atividade física nenhuma e vivem 100 anos. Nós não sabemos, né, das condições de cada um, mas podemos pelo menos cuidar um pouquinho, né? De perceber o nosso próprio corpo e a nossa própria mente. Quando os nossos pensamentos começam a ficar turvos, esquisitos, que eu começo a criticar muito o mundo e as outras pessoas, está alguma coisa errada comigo. E eu tenho que começar a olhar a minha mente, não a do outro. Nós temos uma preocupação muito grande, como é que o outro está, o que o outro está fazendo, será que aquela pessoa é louca, não é louca, né? Não tem uma preocupação, aquele é louco, aquele... Aí, de repente esquece o outro e olha para si mesmo, né? Como é que eu estou fazendo, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Né? Nós gostamos de apontar assim, né? Aquele é esquisito, é aquela pessoa tão esquisita, né? Aquele outro é mais esquisito. Encontrei uma pessoa tão estranha hoje, né? E a gente não vê as nossas estranhezas, né? Nós também temos coisas esquisitas. Hoje eu fui almoçar, eu fui fazer uma prece num restaurante lá no centro da Liberdade, chama Taizan. É um restaurante chinês, de comida chinesa, de muita alta qualidade, daqueles restaurantes antigos, né? Com as mesas, com aquelas toalhas muito bonitas, os garçons servindo de paletó branco, calça preta, o maître todo de preto, muito elegante o restaurante. E essa dona do restaurante vai fazer 46 anos que ela tem esse restaurante. O marido morreu alguns anos atrás e ela continua levando. E hoje ela pediu lá que eu fosse fazer a prece, eu não sei nem porque eu comecei a contar a história dela agora. Ah, sim, então é a filha dela, estava comentando de um primo que tem, que é uma pessoa perfeita. Ela disse assim, eu queria saber qual é o defeito dele. Porque tudo que eu vejo dele é bom. Ele é um bom pai, é um bom filho, ele trabalha e faz tudo, mas ele deve ter algum defeito. E aí tinha o primo dela que dizia assim, talvez por ser bom demais. E aí vem uma frase de Platão, que a minha professora de yoga, Valquíria Leitão, disse outro dia. Ele disse assim, até virtude demais é pecado. Tudo que é demais não é bom. Estar certo demais não é bom. Assim como estar errado demais também não é bom. Existe um equilíbrio, um meio termo. Eu sou toda certinha, eu faço tudo certinho, viu? Você fala, ai, que chata, né? Não pode fazer tudo certinho. Uma pessoa que não tem erros, que não tem falhas, que não tem nenhum apego por coisa nenhuma, está vivo ainda, está entre nós. Um dos monges, que foi um dos meus primeiros professores nos Estados Unidos,
ele dizia assim, nós sempre estamos nos apegando a alguma coisa. E nós podemos nos apegar até no não apego. Olha como eu sou desapegado. É um apego, não é? Sou tão desapegado. Havia um monge que chegou para o mestre e disse isso, eu já me desapeguei de tudo, mestre. O que eu faço agora? Ele disse, joga isso fora. Né? Fica segurando como um troféu, né? Eu o puro, eu o santo, eu o correto, né? Joga fora. Simplicidade. A simplicidade de interser. Essa é uma palavra muito bonita. Ela foi descoberta por um monge vietnamita que vive hoje nos arredores de Paris, chama Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh. E o conceito é maravilhoso, né? Quer dizer, não é que eu sou, tu és, ele é. Nós intersomos, nós estamos o tempo todo interrelacionados, não só entre nós, seres humanos, mas entre tudo que existe. Toda a vida da Terra, tudo que existe. Toda a vida do universo, cada planeta, cada estrela, cada cometa tem a ver conosco. Tem gente que gosta muito de astrologia. Eu não entendo nadinha. As pessoas acham que eu entendo, eles vêm falar para mim, porque Plutão... Eu fico pensando, Plutão... Aí eu fico lembrando no primário, que a professora fazia no quadro a Terra, os planetinhas tinham um que era grandão, que era o Plutão. Não, tem pessoas que estudam, né, são especializados, né? Mas eu não sou, então eu não posso. Se vocês quiserem que eu fale sobre os seus signos, eu vou dizer, não entendo, não sei. Mas eu posso falar sobre a sua mente. Eu posso falar sobre a mente humana. Eu posso falar sobre como que nós podemos conhecer em intimidade a nossa mente e nos libertarmos. Ir além daquilo que eu acho que me limita. Porque é muito cômodo também eu achar alguma coisa e dizer, sabe, agora eu estou com tal situação e eu só posso fazer isto aqui porque esta situação não me permite mais. E eu digo, como é que você rompe e vai além? Porque é fácil nos limitarmos, né? É muito fácil. Eu, por exemplo, comecei a ter uma dor no joelho, né? Eu falei assim, então não vou correr mais, eu corro um pouquinho. Então não vou correr mais porque eu tenho dor no joelho. Que legal, né? Vou ficar em casa dormindo de manhã. Então todos correndo, eu estou dormindo, que minha perninha está doendo. Levanta e vai fazer atividade física, vai andar um pouquinho e vai ver o que você pode fazer a respeito disto. E hoje eu descobri um lugar maravilhoso que faz palmilhas mágicas. Palmilhas, você mede todo o seu pé por computadores e eles criam uma palmilha que é pessoal, individual para cada pezinho e que você põe no tênis e você corre com a palmilha. E provavelmente ela vai melhorar a dor no joelho. Coisas que a gente não pensa que existe, né? Que não sabe que existe. Como nós não sabemos como é que a nossa mente funciona. Agora, nós tínhamos esses personagens de 2.600 anos atrás, que eram especializados em fazer zazen, em sentar e observar a própria mente. Eles não ficavam observando a natureza, porque a gente acha que meditação é isso, né? Eu vou sentar numa praça bem bonita, ou eu vou para o mato, ou eu vou para o mar, e eu vou sentar e vou ficar contemplando a natureza, estou meditando. A onda vem e vai, é impermanente, a onda vem e vai. Ai, que brisa gostosa, o sol está quente, vou pôr um guarda-sol, vou ficar aqui. Ai, que gostoso, estou meditando, minha cabeça está vazia, não estou pensando em nada. Ai, mas aquele problema, não vou pensar. Ah, mas segunda-feira tem que trabalhar. Não vou pensar na segunda-feira. A gente fica fazendo aquela briga ali inteira. Mas isso não é meditar, gente. Sabiam que isso não é meditar? Ou então vou ficar olhando os pássaros. Olha o passarinho, vê passarinho bonitinho, grandinho, pequenininho. Isso não é meditar. Eu estou percebendo as folhas das árvores, como elas são diferentes. Que legal, isso não é meditar. Eu não estou olhando para fora. Esse olhar para fora é contemplativo, é maravilhoso, mas não é meditar.
Estou contemplando a realidade, vendo as pessoas como elas são, cada uma da sua maneira. Que interessante, não tenho preconceitos, não tenho nada. Isso não é meditar. Isso pode ser resultado de você ter entrado em profundeza no seu eu verdadeiro, na essência do ser, que a gente chama de natureza Buda, natureza iluminada, e você perceber que todos intersomos, que todos estamos interligados, que somos a mesma vida. Mas isso porque eu tive uma experiência profunda de autoconhecimento, de olhar em profundidade a mim mesmo, a mente que observa a própria mente. Eu não observei o pássaro, eu não observei a lua, eu não observei as folhas, eu não observei as outras pessoas. Eu observei o meu processo. Eu observei a minha respiração. Eu observei os meus pensamentos. E eu posso me perguntar o que são pensamentos? De onde eles vêm? Para onde vão? É química? Será que o som desse carro provoca um pensamento em mim? Acende uma memória? O que é memória? Que memórias eu tenho? E que memórias estão esquecidas, apagadas? Que alguém vem e fala, lembra que aconteceu isso? Eu falo assim, será? Eu tenho isso. Minha irmã, minhas primas vêm falar, lembra tal dia? Eu falei, não lembro. Não, mas você falou isso. Falei. Memória zero daquele dia. Provavelmente, se houver muito estímulo, eu posso ir lá atrás e carregar do que a gente chama do alaya chique, é um nível de consciência, eu posso ir lá atrás, pegar esta memória e trazer para cá de volta. Realmente aconteceu. Mas muitas coisas, eu descobri que a gente escolhe o que a gente quer memorizar. E não é só traumas, a gente escolhe coisas. Tem uma cena que um dia eu resolvi memorizar. Eu tenho ela muito vívida em mim. E nesse dia eu tive plena certeza, eu quero memorizar essa cena. Nada muito, uma amiga minha acendendo um abajur num apartamento que nós estávamos em Londres. Eu lembro perfeitamente, porque eu vi, eu achei aquilo tão bonito que eu disse, eu vou memorizar isto. E está memorizado. Assim, tem luz. Não, nada, não é importante. Mas é uma escolha de uma coisa bonita, apenas bonita, agradável. Porque quando essa memória vem uma sensação boa junto. Então nós temos memórias associadas com sentimentos, com emoções. Mas se nós nem sabemos o que são as emoções, nós nem nos damos tempo de senti-las, porque nós já rotulamos, feio, não pode, né? Pode, tudo pode. Sabia que você pode pensar o que você quiser? Agora, você é responsável pelo que você pensa. Ai, que medo! Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu sou responsável pelo que eu penso, porque o que eu penso modifica a realidade. Agora sim, pegou, né? Se eu penso mal de alguém, vamos supor, né? Eu posso criar uma birra de alguém, né? Às vezes criamos, né? Não gosto daquela pessoa e tal. Na hora que aquela pessoa vem, você não falou nada. O seu olhar já disse. E a pessoa já percebeu. Então cria um desafeto. Quando você fala, por que será que essa pessoa me incomodou? Que personagem ela representa para mim do meu passado ou do meu futuro? Aí vem outra coisa bonita. O tempo circular. O que será do meu futuro que vem para este presente e que me causa alguma coisa? É tudo junto. A gente, quando está na escola, os professores fazem do quadro negro assim, fazem um fiozinho, né? Põe um zero no meio e diz assim, aqui é o zero. Aqui é menos, aqui é mais. E a gente fica com a impressão que o tempo é uma coisa assim, né? Tem um zero, tem um lado que é mais e outro lado que é menos. Isso é didática, né? Na verdade, isso é circular. Onde é que está esse zero? Onde é que está o agora? O agora é o zero. Ele é influenciado pelo menos e pelo mais. Pelo que já foi e pelo que será. A nossa cabeça não acolhe muito essa ideia, né? Essa é uma ideia budista. Que nós influenciamos não só o presente,
como futuro. Todo mundo concorda, né? O que nós decidimos fazer agora vai mexer com o futuro lá adiante. O que nós fazemos agora mexe com o passado lá atrás. Mexe. Vamos pensar, nossos ancestrais poluíram muito o lindo rio Tietê. Não podemos falar mal do rio Tietê nem do rio Pinheiro, vocês sabiam, né? A gente não fala mal das nossas águas, elas são lindas, elas são maravilhosas. O coitadinho do rio Pinheiros está aprisionado. Vocês sabiam que ele vive numa prisão? Coitadinho, ele não pode fluir livremente. É um rio que não flui livremente. De vez em quando eles abrem um pouquinho, mais parte do tempo ele está fechadinho. Como é que ficaria? Como é que fica um rio que está preso, que não flui? Ele não é feliz, não é? Mas ele, rio e as águas são lindas. E há pessoas, empresas, indústrias que não têm muita reflexão e jogam sujeira. Nossos ancestrais fizeram isto. Não só os de agora. Tem sido feito há tantos e tantos anos que as águas não foram mais capazes de reciclar o lixo que jogamos. Agora, o que nós podemos fazer sobre isso? Nós podemos continuar jogando lixo. Então, nós mantemos uma tradição ancestral, né? Vamos poluir a terra, poluir tudo, porque não sabiam, coitados, né? Não é que eles eram malvados. Você imaginou seu bisavô pensando assim, essa minha bisneta vai ver, vou deixar a terra podre para ela. Tudo contaminado, né? Eles achavam que reciclava tudo. Então a intenção era boníssima. Vamos jogar no rio, que o rio leva, e o rio vai limpar. Só que o rio não limpou. Agora, no momento em que nós nos apercebemos disso e mudamos nossa atitude, nós estamos mexendo lá atrás também. Nós estamos transformando até mesmo esse karma dos nossos ancestrais. Eles fizeram coisas que não eram adequadas. E nós não damos continuidade, nós modificamos isso. Nós não repetimos esses erros. Nós aprendemos e corrigimos o erro. Então, cada geração é uma geração que tem que ir adiante da outra. Ontem eu tive também com um pai e um filho, estavam fazendo um programa que chama Metanoia. É um amigo meu chamado Roberto Tranjan, ele pega empresários e vai dar uma força, né? Metanoia quer dizer transformação. Como é que você se transforma? Como é que transforma o seu olhar para a realidade? Não é a realidade que tem que ser transformada, é a maneira que você vê a realidade. Que na maneira que você muda o seu olhar para a realidade, ela muda. Se você tem uma visão muito congelada e fixa, você está aprisionado. Na maneira que o seu olhar se expande, você tem mais liberdade. E é isso que ele trabalha com as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm empresas, estão tendo dificuldades, mas elas repetem sempre o mesmo padrão. Elas continuam fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e falam, por que será que não muda? Por que será que não vai para adiante? Aí ele, durante 2 anos, ele trabalha com essas pessoas, alguns finais de semana, às vezes durante a semana, né? E é um processo interessante. A palavra metanoia eu gosto muito, significa transformar. E o budismo se propõe a isso. Como é que nós podemos nos transformar? Não é transfigurar, é transformar. Mantemos praticamente a mesma aparência, ela vai se transformando, claro, com o tempo, mas é mais ou menos a mesma. E, no entanto, o nosso olhar muda. A nossa maneira de ver a realidade muda. Isso é que Buda trabalha. Veja, ele é esse menino, ele é esse príncipe que vive num castelo, ele tem tudo que pode ser de bom e do melhor, e ele se questiona sobre qual o sentido da vida. Porque nós nascemos, podemos ficar doentes, já falamos, né? Graças a você. Podemos ter a velhice e a morte. Né? Então, isso é comum a nós. Se não morrer cedo, envelhecemos, né? E envelhecendo, chega um momento que nós morremos. Aí tem uma coisa mais interessante no budismo, a gente está estudando isso, né? Que o que morre é só um pedaço.
Tem um pedaço que não morre. Mas isso é bem complicado. Diz que é assim, ó. Os olhos, o objeto da visão, né? O globo ocular, a capacidade de visão, e os olhos é um aspecto. Então, isso tem em todos os sentidos, né? Os 5 sentidos e mais a consciência, que é chamado o 6º sentido. Essa consciência, além de ser apenas essa consciência que gerencia, né, tudo que a gente vê, tem uma gerente aqui organizando essa história, né? Senão isso é uma bagunça, né? Então, essa gerente aqui é o que a gente vai chamar da consciência comum. Então, esses são os 6 sentidos básicos. A partir disso, tem um chamado 7º. É uma consciência que leva e traz. Dentro do DNA, em biologia isso existe, né? Tem o DNA que faz as conexões, que leva e traz, né? Então, tem essa consciência que leva e traz. Ela leva e traz o quê? Daquilo que nós aprendemos pelos sentidos, ela vai levar para um lugar que é chamado uma grande memória, um grande depósito, que tem informações de todas as vidas. As vidas passadas, de todas as vidas. Não aquelas que você pode se lembrar de 3, 4 gerações atrás. De todas as vidas. Do DNA humano. Isso está guardado em nós. Nós temos essa memória em nós. E tudo que entra em nós, tudo que nós vemos, como eu falei, eu escolho memórias, mas as que eu não escolho também estão lá. Então nós temos dentro de nós um aparelho extraordinário que está gravando tudo o tempo todo sem parar. E isso tudo está armazenado no nosso cérebro, sem parar. Ele não para 1 minuto, nem dormindo para. O tempo todo, tudo que está acontecendo está sendo armazenado nessa memória extraordinária que está dentro de nós. E que essa consciência não tem acesso direto. Então, o que acontece? Ouvimos um som, esse som, o ouvido percebeu o som, a consciência reconhece como um som, e ela manda esse impulso por essa outra consciência, que dá um outro nome para isso, que chega nessa grande memória, ela de lá manda uma informação, e nós respondemos a esse som. A maneira que nós respondemos à realidade é devido a essas consciências que são chamadas a 7ª e a 8ª. E além disso tem uma outra chamada 9ª, que é a nona, né? A nona é muito próxima com a 8ª, né? Porque é a 9ª que se chama a nossa natureza pura e verdadeira, a essência do ser, que chamamos de natureza Buda. E esta natureza Buda, esta natureza essencial, ela não morre. Mas ela não é alma, no sentido que a gente imagina uma alma fixa e permanente que sai de um corpo e entra em outro corpo. É um pouco diferente disto. Nós acessamos alguma coisa, e não precisa ser só na morte, é na vida, que é a essência do meu ser. E quando eu entro em contato com a essência do meu ser, eu entro em contato com a essência da vida. De toda a vida. Não só da minha, mas de todos os seres. De todos os planetas, de Plutão também. E nós nos percebemos interligados e interagindo, sim. Em profunda interação. E aí nós, quando realmente experimentamos isto, não como um conceito mental, mas como uma experiência de todo o corpo, e é isso que a nossa casa pretende fazer, que as pessoas possam ter uma experiência completa, não apenas eu compreendi. Compreendi é um pedaço pequeno de uma coisa muito maior, que é a experiência de. Há uma mudança que acontece em nós. Uma mudança de olhar para outras pessoas e reconhecer o sagrado. E que está em todos nós, por isso que eu queria te ver. Né? Está em todos nós. Não está em alguma pessoa especial. Não está neste ou naquela, está em todos. Quando você começa a perceber, todos são a manifestação do sagrado. Por que eu só quero me dar bem com você e não quero me dar bem com você? Se ambas são o sagrado manifesto e se manifestam de forma diferente, que bom! Na Índia tem esse cumprimento que fala namastê, né? Que quer exatamente dizer isto.
Eu reconheço, é o sagrado em mim que cumprimenta o sagrado em você. Não é o comum em mim. Não é bobinha que eu sou, de brigar por coisinha, de reclamar de bobagem. Essa também existe, está aqui junto. Mas até esta é esse sagrado manifesto. Então, quando a gente percebe isto, a vida é leve. Porque tudo que possamos encontrar é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. A pessoa que vem e nos incomoda, esta que é o mestre. Porque nos mostrou o ponto fraco, aquele ponto onde eu estou fragilizada, é o ponto que eu preciso fortalecer. Não é a pessoa que só fala coisas que são agradáveis para mim. Aliás, a pessoa que fala coisa muito agradável quer dizer que você não tem jeito, né? Que você chegou no seu limite. Isso não é uma teoria japonesa, mas que é muito verdadeira, né? Alguém chega, bate seu ombro, obrigada, hein, pelo que você fez. Quer dizer, era tudo que você podia fazer. O outro vai dizer, pô, cara, você podia ter feito melhor, né? Ah, legal. Quer dizer, confia em mim, né? Acha que eu tenho condições de melhorar. Tá frio, é? Você está ouvindo? Você tem que ir embora. Está na hora? Que horas são? 9h15, está na hora de encerrar. Obrigada. Não, está mesmo. Sim. Muito bem-vinda. Veio de um lugar lindo, Florianópolis. Não, mas nós temos que ir embora. É até as 9h15 mesmo. Muito obrigada. Tá bem, mas fique à vontade. Mas é verdade. E nós vamos mais encerrando aqui agora, é verdade. Porque nós não podemos ficar eternamente aqui. Então, o que eu estou dando para Então, o que eu estou apresentando para vocês um pouquinho é o que é o Zen, que é um estado de meditar, e esse Zen serve o quê? Para a gente acessar a essência do ser, que é a essência da vida, que pode ter inúmeros nomes, mas que nós chamamos de natureza Buda, e que está presente em cada criatura, em cada molécula, em cada átomo, em cada próton. E aí você começa a reconhecer que tudo é um aspecto de você, e você é corresponsável pela realidade que está vivendo. Logo, faça melhor. Alegre, leve, saudável, amorosa, inclusiva, participativa. E sai do sistema reclamação contínua, né? Percebe quando começa a reclamar muito, achar muito ruim da vida, disso, daquilo? Fala, o que tem de bom? E começa a olhar para as coisas boas e desenvolver aquilo que é benéfico. E o que não é bom, corrigimos. Metanoia, transformação, para que seja cada vez melhor para o maior número de seres. Agradeço a presença de cada um, de cada uma de vocês, e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada.